Olá a todos! Nosso objetivo de hoje é falar um pouco sobre matemática financeira, um assunto altamente importante nesse nosso contexto de pandemia. Meu nome é Sabrina Lima e vamos iniciar a nossa aula. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar alguns temas que são de suma importância dentro do campo da matemática financeira. Ainda mais nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo hoje, é muito importante nós contextualizarmos todo o nosso conhecimento para que nós consigamos adequar o nosso dia a dia com tudo aquilo que nós temos vivido, ainda mais no campo da nossa parte financeira. Nós vamos falar hoje sobre o endividamento das famílias brasileiras, sobre a antecipação do consumo, sobre as taxas de juros abusivas que muitas vezes somos propensos a elas e sobre os juros compostos. De acordo com a Agência Brasil, o percentual de famílias endividadas e inadimplentes que não conseguem, quitar as suas dívidas aumentou em agosto deste ano. O endividamento das famílias brasileiras atingiu 67% das famílias brasileiras, de acordo com os dados divulgados pela CNC, que é a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo do Comércio. E esse percentual ele esteve muito acima dos 67,4% de julho deste mesmo ano e dos 64,8% de agosto do ano passado. Já a inadimplência chegou a 26,7% das famílias em agosto. É um percentual muito alto, sendo superior aos 26,3% de julho desse mesmo ano e aos 24,3% de agosto do ano passado. As famílias que não terão condições de pagar suas contas chegou a 12,1%, acima de 12% de julho e de agosto do ano passado, onde a taxa de variação esteve em torno de 9,5%. É assim que muitas vezes as famílias estão se encontrando uma gangorra entre o dinheiro, a qualidade de vida e o endividamento financeiro. O crescimento se deve ao aumento do endividamento das famílias com até 10 salários mínimos de renda. Por outro lado, o grupo com famílias com renda superior a 10 salários mínimos, ele teve uma redução nesses níveis de endividamento, passando de 59,1% em julho, abaixo dos 60,7% em junho desse mesmo ano. Apesar disso, o percentual ficou acima dos 58,7% de julho de 2019. As necessidades de crédito têm aumentado para as famílias com menor renda, seja para pagamento de despesas correntes, como água, luz, telefone, alimentação, seja para manutenção de algum nível de consumo. Por outro lado, para as famílias de maior renda, tem aumentado a propensão a poupar. Então, quem ganha menos de 10 salários mínimos continua nesse grande nível de endividamento. As pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, elas começaram a poupar mais nesse período. Esse gráfico traz um percentual de famílias com dívidas. Ele traz um comparativo de agosto de 2019 com agosto de 2020. Nós podemos ver claramente que houve um aumento gradativo desse percentual de endividamento das famílias brasileiras. A PEC, que é o instituto que faz pesquisas de endividamento e inadimplência do consumidor, realiza mensalmente um estudo com 18 mil consumidores e considera como dívidas as despesas declaradas com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa, ainda que estejam em dia. As pessoas têm um total da sua renda comprometida com essas despesas. A PEC também questiona os entrevistados sobre dívidas ou contas em atrasos. E esse percentual chegou a 26,3% no geral, o maior valor desde setembro do ano de 2017. Um outro percentual calculado pela pesquisa é o das famílias que não terão condição alguma de quitar as suas dívidas, que chegou a 12% em julho desse ano.
Nesse caso, o percentual cresceu para os dois grupos, tanto para as pessoas que ganham até 10 salários mínimos, quanto para as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos. O número de pessoas que se declararam muito endividadas teve em julho a sua primeira queda desde o início do ano. Isso pode ser até devido ao auxílio emergencial que o governo disponibilizou para as pessoas com baixa renda ou que precisam de ajuda nesse momento de pandemia. O percentual caiu de 16,1% em junho para 15,5%. No ano passado, porém, essa fatia dos entrevistados era de 13,3%. Em média, as famílias declararam que as dívidas consomem 30,3% da sua renda mensal. Percentual esse que caiu em relação a junho, quando era de 30,4%. Já em julho de 2019, eram 29,9% a porcentagem das famílias, das dívidas, o percentual da renda das famílias que estavam totalmente comprometidos com dívidas. O tempo médio de comprometimento com as dívidas cresceu e chegou a 7,4 meses em julho. Isso quer dizer o quê? A pessoa, ela adquiriu uma dívida e o tempo médio que ela tem para poder quitar essa dívida aumentou. Uma parcela de 21,2% das famílias declarou ter dívidas de até 3 meses. Até aí é um pouco razoável. Enquanto que 34,5% por mais de um ano as pessoas contraíram dívidas com períodos maiores que 12 meses. Também se elevou o tempo médio para a quitação das dívidas das famílias inadimplentes, de 60,7 dias em junho para 61 dias em julho. De alguma forma, as pessoas estão demorando mais para poder conseguir quitar as suas dívidas. O número de pessoas que se declararam muito endividadas teve em julho a sua primeira queda desde o início do ano. E esse nível de endividamento, esse gráficozinho traz para a gente um comparativo de junho de 2019, de maio de 2020 e de junho de 2020. Nós vemos que gradativamente as pessoas que estão muito endividadas aumentaram o percentual delas. As que estão mais ou menos endividadas também aumentaram, passando de 23,5% de junho de 2019 a 24,5% em junho de 2020. Os pouco endividados caíram, porque essa parcela estava em 27,6% em junho de 2019 e ela passou para 26,5% em junho de 2020. As pessoas que não têm dívidas desse tipo também acabaram diminuindo o percentual. E 0,1% não soube responder à pesquisa. A dívida mais comum entre os brasileiros é o tal do cartão de crédito, declarado por 3 em cada 4 entrevistados, com 76,2% do percentual de entrevistados. É um nível muito alto de pessoas que têm dívidas com cartão de crédito. Os carnês eles foram até mencionados com 17,6% das entrevistas, o financiamento de carro com 11,3% e o financiamento de casa com 10,1%. Contudo, foram verificados sinais de alguma recuperação da economia a partir de maio e de junho desse ano, mas a proporção de consumidores endividados no país ainda é muito grande. As famílias brasileiras ainda estão com um nível de endividamento muito alto. Olha, esse outro gráfico traz pra gente, é um gráfico atualizado de junho de 2020, que traz claramente o nível, o percentual da dívida no cartão de crédito das famílias que ganham até 10 salários mínimos e das famílias que ganham mais de 10 salários mínimos. A gente vê que algumas coisas elas não estão muito distantes, como as dívidas com cartão de crédito. As famílias com até 10 salários mínimos, elas têm um percentual de 76,4% de endividamento com cartão de crédito. E as famílias com mais de 10 salários mínimos de 75,13%. É uma diferença muito pouca. As diferenças maiores estão aqui, nos carnês, onde as famílias com até 10 salários mínimos apresentam um percentual de 18,4% e as com mais de 10 salários mínimos com 12,6%.
O financiamento de carros também acaba aumentando para quem ganha mais. As pessoas estão mais dispostas a investir algum recurso no financiamento de veículos, assim também como no financiamento da casa própria. Nós vemos que 19,2% das famílias entrevistadas que ganham mais de 10 salários mínimos acabam investindo algum ou uma grande quantidade, né, da sua renda mensal com o pagamento, com o financiamento da casa própria. Então, falando um pouco sobre, sobre o crédito no mercado financeiro nesse momento e sobre o auxílio emergencial, nós podemos ponderar que as incertezas sobre a recuperação da economia no pós-crise somam-se à proporção elevada de consumidores endividados no país. Assim, é importante que as financeiras, os bancos, eles continuem ampliando o acesso ao crédito com custos mais baixos, como também alongando os prazos de pagamento das dívidas para, com isso, reduzir o risco do crédito no sistema financeiro. Também podemos destacar que benefícios emergenciais, como os auxílios emergenciais que o governo tem disponibilizado, têm impactado positivamente o consumo e o mercado financeiro. E as quedas das taxas de juros da inflação podem favorecer o poder de compra dos nossos consumidores. Uma outra questão, um outro objetivo dessa aula é falar um pouco sobre a antecipação do consumo. Mas o que é essa antecipação do consumo? No meu ver, a antecipação do consumo é uma das maiores causas do elevado número de famílias com grandes níveis de endividamento. Nesse contexto, a antecipação do consumo significa comprar antes de ter o dinheiro suficiente para adquirir um bem ou qualquer outro sonho de consumo. Por exemplo, você quer comprar um carro, mas você não tem o dinheiro para poder comprar aquele carro, ou você só tem uma parcela do valor do carro. Então você vai lá e se lança um financiamento desse veículo. As compras parceladas no cartão de crédito ou os carnês também, os empréstimos muitas vezes adquiridos junto aos bancos, isso tudo pode ser configurado como antecipação do consumo e muitas vezes na busca da realização de um sonho. A antecipação do consumo ela anda na contramão do planejamento consciente, pois quando nós planejamos a aquisição de um sonho, nós evitamos cair em armadilhas e contratempos inesperados. Quando nós planejamos, nós vamos nos organizar financeiramente para que nós consigamos comprar ou adquirir aquele bem que nós queremos. A antecipação do consumo, muitas vezes ela vem na forma de uma satisfação de um prazer momentâneo. Eu quero, eu vou lá e eu compro. Não importa o quanto eu vou pagar mais por aquilo, de juros, de taxas, seja lá o que for. Então, quando nós conseguimos nos planejar, nós evitamos muitas vezes cair em situações de endividamento porque nós não conseguimos adiar a realização dos nossos sonhos. Vamos entender na prática como que a antecipação do consumo pode acabar virando uma armadilha, consequentemente acabar virando uma situação de inadimplência. Olha o exemplo que eu trouxe para a gente meditar hoje. O João quer muito comprar uma televisão nova. Contudo, ele não tinha mais limite no seu cartão de crédito. Aí já era uma situação para João parar e refletir. Será que nesse momento é o momento mais adequado para eu comprar essa televisão? Eu posso adiar a compra dessa televisão? Por que eu primeiramente não pago essa fatura do cartão de crédito que eu não tenho nem mais limite para gastar, ao invés de me lançar em uma nova dívida e depois, consequentemente, numa situação de endividamento e de inadimplência? Mas João não conseguiu se conter. Então, ele passa em frente a uma loja e vê uma faixa dizendo que a loja está parcelando em 24 vezes no carnê. Ele escolhe uma TV na faixa de R$ 999 e viu que as parcelas de R$ 107 caberiam no seu orçamento. João foi para casa feliz da vida porque conseguiu realizar o sonho, antecipou o consumo dele daquela televisão. Mas quando o carnê chega pelo correio e João tem aquela dívida concreta em mãos, ele vê que ao invés dele pagar R$ 999 pela TV, ele vai pagar R$ 2.568.
pela sua falta de planejamento, pela sua falta muitas vezes até de conhecimento, ele acabou pagando R$ 1.569 de juros. Gente, essa é uma situação real. Isso acontece em muitas lojas que usam do momento da pessoa de precisar ou de querer algo e não ter condição ou cartão de crédito ou dinheiro à vista para poder parcelar sem juros e acabam se lançando nos carnês. A pessoa acaba pagando 2, 3 vezes mais, até 4 vezes mais pelo bem que ela poderia adquirir à vista se ela tivesse planejado a aquisição daquele produto. Olha a cara do João, como é que ele ficou depois que ele viu que ele iria poder comprar 2 televisões e meia com o dinheiro que ele não tinha, na verdade. E aí, a gente começa a refletir sobre outra questão muito importante dentro do mercado financeiro e dentro da nossa vida diária, que são as taxas de juros. Porque nós sempre ouvimos falar que nós temos que ter cuidados com as dívidas por causa das altas taxas de juros que são comercializadas pelo mercado. E o mesmo vale quando você vai contrair um empréstimo, uma vez que é sempre recomendado você pesquisar por propostas melhores. Nunca é bom a gente ir lá e afoitamente fazer um empréstimo ou comprar um bem sem a gente pesquisar aquilo, se a gente pesquisar as possibilidades de pagamento daquilo. Então, segundo explica o Banco Central, os juros eles significam uma remuneração paga a quem empresta recursos. Os recursos emprestados eles são deixados à disposição do tomador, chamado de mutuário, por um período. Por exemplo, eu tenho R$700 guardado comigo, mas eu não estou usando esse dinheiro para nada no momento. Um amigo meu aparece com uma situação de emergência e eu falo que eu empresto esses R$700 para ele, contudo, ele vai ter que me pagar uma taxa de 10% do valor desses R$700 quando ele for me devolver o dinheiro. Então, quando ele me devolver o dinheiro, ele vai me pagar R$770 pelos R$700 que eu emprestei a ele. Esses R$70 que ele vai me pagar ao final, vamos dizer assim, será os juros ou o bônus que é pago a mim, que sou o emprestador. Por eu tinha meu dinheiro, eu poderia usar com qualquer outra coisa, mas eu resolvi emprestar esse valor, esse recurso a um amigo para socorrer ele numa situação de emergência. Então, nada mais justo que eu receba um prêmio porque eu emprestei esse dinheiro a ele. E assim também a lógica que funciona no mercado, em qualquer outro financiamento que você faça, seja para a aquisição de um bem, seja um empréstimo, o financiamento de um imóvel, de uma casa, qualquer coisa, a lógica que eles têm na hora de te emprestar ou de financiar algo para você é essa. Então, os juros nada mais é do que a remuneração paga pelo capital que é emprestado a você. E esse capital muitas vezes não precisa ser em espécie. Ele pode ser muitas vezes na forma de um bem, ou de um produto, ou de qualquer outra coisa. A taxa de juros, por sua vez, é uma relação que existe entre os juros recebidos pelo emprestador e quanto de dinheiro ou de recurso foi emprestado a você. Então, a taxa de juros ela pode ser entendida da seguinte forma. Como eu disse, ela é uma relação. Você vai pegar os juros e você vai dividir pelo capital e você vai multiplicar por 100, porque nós geralmente ouvimos falar em taxas em percentuais. Por exemplo, você vai ao banco e lá, então você tira um extrato da sua conta e lá tem que você tem um valor de R$1.000 no seu juro no seu cheque especial, de cheque especial. Só que vem a informação também que você tem que pagar 8% de juros ao mês se você utilizar aquele recurso que o banco está te oferecendo. Então, esse 8% é a taxa de juros comercializada pelo seu banco com relação ao cheque especial. Por exemplo, no exemplo que eu dei do meu dinheiro, eu receberia R$70 de juros, dividido pelo capital inicial, que era 700, e multiplicado por 100. Então, eu teria 10% do valor com taxa de juros. E por juros, nós podemos aplicar a seguinte fórmula. Juros ele é igual ao montante, e esse montante significa que é o dinheiro acrescido dos juros
no exemplo que eu dei, os R$ 770 seria o meu montante, menos o capital, que foi o dinheiro que foi originalmente emprestado, que no exemplo que eu dei também seriam os R$ 700. Então, os meus juros, nesse exemplo que eu dei, seriam os 770 menos os 700, que me renderiam juros de R$ 70. No Brasil, infelizmente, as instituições de crédito podem livremente decidir a taxa de juros que será cobrada dos seus clientes. Os critérios usados nessa decisão podem ser capacidade de pagamento e histórico de contratação de crédito de cada cliente. Você já ouviu falar do score? Score é como se fosse isso. É como se fosse um nível que as empresas têm para decidir se você é um bom pagador ou se você é um mau pagador. E se você pode adquirir crédito junto a certas instituições. Então, diante dessa situação do Brasil, muitas vezes nós acabamos nos deparando com juros abusivos, que são altas taxas de juros, eles são extorsivos, sendo cobrados acima de um valor médio previsto pelo Banco Central. É complicado você muitas vezes querer dar um presente para o seu filho, você não ter o dinheiro à vista, ou você não ter um cartão de crédito em que você possa conseguir parcelar aquilo sem juros, né? Eu falo assim, sem juros, porque muitas vezes, se você se propuser a pagar aquele valor à vista, no dinheiro em espécie, ele é cobrado um valor, mas se você fala que você vai parcelar no cartão de crédito, a loja te cobra um outro valor, nem que seja um pouco a mais, então você vê que tem um juros embutido naquela negociação. E nós acabamos muitas vezes caindo nessas situações. Você vai comprar, né, um celular parcelado, por exemplo, no carnê, e você paga 2, 3 celulares pelo preço de um, porque você teve que se expor à situação de comprar pelo carnê. Então, esse tipo de juros ele está comumente associado ao financiamento de automóveis, a casas. E bem, quantas vezes você não compra uma casa, você paga 2. Você compra um automóvel, você paga 2. E qualquer outro bem, como foi o exemplo do celular que eu acabei de falar. Então, a taxa de juros nesse tipo de financiamento costumam ser camufladas pelas instituições financeiras. Foi o caso do João. Muitas vezes ele não se deu conta do que estava acontecendo ali naquele momento. Mas depois que ele caiu a ficha, ele ficou furioso, porque ele dava para ele comprar 2 televisões com o valor que ele iria pagar por uma. Algumas instituições, por exemplo, elas costumam chamar atenção para os pontos fortes do seu financiamento. Por exemplo, você vai ter uma parcela baixa, mas eles colocam uma parcela baixa, mas a perder de vista, você vai ficar 2 anos pagando. Ou acabam ludibriando as pessoas que não conseguem calcular os juros abusivos para contratarem os seus serviços. E o que acontecer? E o que fazer se você, por um acaso, cair numa situação dessa, em que você adquiriu um bem e aquilo está extorsivo para a sua situação atual, para a situação atual de qualquer um? A alternativa disponível é que você abra uma ação de revisional de juros. Com ela, o contratante do empréstimo ou do financiamento ajusta a taxa de juros de acordo com o Banco Central. Então, para que haja essa revisão de financiamento, você precisa recorrer à Justiça Comum ou ao PROCON. O PROCON é um órgão de fácil acesso à população e o lugar correto para procurar os direitos do contratante através do Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, não há nada que, de forma específica, que fale sobre os juros abusivos. Contudo, a gente pode apelar ao bom senso das instituições que pratiquem uma média estipulada pelo Banco Central, como taxas de juros. Para você saber se os juros de um financiamento ou de um empréstimo ou de qualquer outra coisa que você esteja adquirindo são abusivos, é necessário antes calcular o valor efetivo que está sendo cobrado. Atualmente, existem simuladores que realizam o cálculo automaticamente. Nós vivemos numa era da informação. Você pode pesquisar e você pode usar esses aplicativos, esses simuladores. A internet está cheia deles, então não caia nessa situação de juros abusivos. Recorra a esses aplicativos e a esses simuladores.
O Banco Central mesmo disponibiliza para nós uma ferramenta excelente chamada de calculadora do cidadão. Através dessa calculadora do cidadão, o usuário preenche os dados do financiamento e gera o resultado real do financiamento de acordo com os juros. Assim, você consegue ver se a parcela que você vai pagar, pela quantidade de tempo que você vai pagar aquela parcela, está de acordo com a média das taxas de juros praticadas ou se você está caindo numa situação de juros abusivos. Esse aqui eu trouxe para vocês a imagem, né, do site da calculadora do cidadão, e nós vemos que, ó, você pode entrar com os dados lá. Por exemplo, você vai fazer um financiamento de um carro. Você coloca lá, você vai fazer uma simulação desse financiamento. Você coloca o número de meses, você coloca as taxas de juros que serão cobradas mensalmente. Acho que pelo menos 3 desses quesitos aqui você tem que preencher para que você consiga fazer essa simulação. Ou o valor da prestação, ou o valor financiado total. E aí você vai saber se os juros que está sendo cobrado em cima dessa situação que você está se submetendo, de financiamento, de empréstimo, ele é abusivo ou não. Através do cálculo, sabemos qual valor será pago ao final do financiamento e qual o valor total dos juros que você vai pagar, se esse juros é viável ou não. E até aqui, nós falamos de várias situações. Nós falamos de endividamento, nós falamos de taxas de juros, nós falamos de juros abusivos. Mas em meio a todas essas situações, um conceito está totalmente interligado em tudo isso, que são dos juros compostos. Você já aprendeu sobre isso lá na sua escola? Ou quando você frequentou alguns anos atrás, ou nesse momento, né, da sua caminhada, você sabe de que forma os juros compostos eles são aplicados na sua vida cotidiana? Pois é, em tudo isso, os juros compostos, esse conceito de juros compostos, ele está fortemente conectado ao mercado financeiro. São as taxas de juros mais praticadas, são as dos juros compostos. Então, mas antes mesmo de nós falarmos do tema propriamente dito, dos juros compostos, nós vamos abordar brevemente o conceito de variação percentual e de taxas. Vamos trazer uma pequena definição. Dada uma taxa percentual I, chamamos o número 1 mais I de fator de variação percentual. Esse 1 é como se fosse o total, como se fosse o 100%. E você vai acrescer ou você vai decrescer, né, uma variação. Se I for positivo, 1 mais I pode ser chamado também de fator de aumento. E, para I negativo, um fator de desconto ou um fator de decréscimo. Vamos trabalhar com um exemplo para que você entenda melhor esse conceito de variação percentual e de taxas. Por exemplo, determinar o valor final de um produto, o cujo valor de R$ 120 primeiramente sofreu um aumento de 7% e em seguida sofreu um desconto de 7%. Na primeira variação, que foi o aumento, nós vamos usar um fator de aumento, que foi de 1,7. Esse 1,7 advém da soma do 1 mais o 0,07, que advém do 7%. 7 dividido por 100. Então, quando a gente pega 120, que é o valor do produto, e nós multiplicamos por 1,07, nós vamos ver que esse produto sofreu um aumento de R$ 8,40, passando a valer R$ 128,40. Na segunda variação pedida pelo exemplo, nós vamos trabalhar com desconto. Então, nós vamos usar um fator de desconto que é igual a 0,93. Esse 0,93 advém lá, ó, da nossa variação percentual de 1 menos 0,07%. Nós estamos dando um desconto de 7%, por isso que eu estou diminuindo do total, que é 1, os 0,07%. Então, nós vamos pegar o 128,40, que foi o valor acrescido do 7%, e vou multiplicar por 0,93, o que vai me dar um valor de R$ 119,41. Esse exemplo é muito bacana
porque ele também trabalha aquela ideia de que se eu acrescento 7% e depois eu diminuo 7%, eu não vou ter o mesmo valor que eu tinha antes. O exemplo deixa muito claro isso. Eu tinha R$120 do valor final de um produto a princípio. Eu acresci 7% e eu fiquei com R$128,40. Eu dei um desconto de 7% e esse meu produto foi para R$119,41. É muito legal esse exemplo para a gente trabalhar essa definição. Aliado a isso, nós vamos falar também sobre as variações percentuais sucessivas. O que são as variações percentuais sucessivas? Elas são aumentos percentuais sucessivos aplicados a uma determinada quantia, ou descontos sucessivos, ou ainda aumentos seguidos de descontos, né? Então, se uma determinada quantia sofre variações percentuais, aumento ou desconto, sucessivas das taxas I e J, então a taxa final de variação, Izão, I maiúsculo, em relação à quantia inicial é dada pela relação 1 mais I maiúsculo vai ser igual a 1 mais I, que vai multiplicar 1 mais J. Significa que o I vai ser uma primeira variação percentual e o J vai ser uma segunda variação percentual. Lembrando que isso pode ser um aumento seguido de um desconto, pode ser um aumento seguido de um outro aumento, pode ser um desconto seguido de um outro desconto. Essa propriedade ela pode ser estendida para mais de duas variações sucessivas. A gente trabalhou só com I e com J, mas se você tivesse 3, 4 variações, você também poderia usar essa mesma relação. Por exemplo, se a taxa de inflação em um ano é de 11% e no ano seguinte ela é de 6,5%, qual é a taxa de inflação acumulada dos 2 anos, do biênio? Então, seja aí a taxa de inflação acumulada. Então, jogando lá na nossa formulazinha, lá na nossa relação, nós temos que 1 mais I vai ser igual a 1,11, que é 1 mais 0,11, que vai multiplicar 1,065, que vem de 1 mais 0,065, que vai nos levar que seja 1 mais I igual a 1,18215, e nós chegamos que essa taxa de inflação acumulada ela vai ser de 18,215% nesses 2 anos. A gente pode usar isso para vários outros exemplos. Por exemplo, você foi comprar um bem e a princípio você teria um desconto de 5%. Aí do nada lá vamos dizer que aparece uma promoção louca na loja e você agora tem um desconto de mais 7%. Você poderia aplicar também essa relação nesse exemplo de compra que você estaria fazendo, supostamente. E agora sim, a gente vai trazer uma definição de juros compostos, né? Essa definição que desde o início da aula nós já vimos trabalhando de forma subentendida, né? Tanto nas relações de cartão de crédito, nas relações de endividamento das famílias, nos financiamentos, no endividamento do cheque especial. Todas essas categorias, todos esses tipos de dívida, eles trabalham com juros compostos. A definição fala o seguinte: o regime de capitalização, onde a taxa é aplicada a cada período sobre o valor acumulado do capital com os juros dos períodos anteriores, é chamado de regime de juros compostos. Dessa forma, um capital C aplicado a juros compostos a uma taxa I gera após N períodos de tempo, né, de aumentos sucessivos constantes, o montante M. E esse montante é o quê? Vai ser o valor lá do final acrescido, o capital lá no final acrescido dos juros. E essa forma dos juros compostos, ela pode ser dada pela seguinte relação. M, que é o montante, é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N, que é o período de tempo que você vai trabalhar aqui. Acho que a definição, a relação mais intrínseca que tem é a seguinte. Por exemplo, se eu peguei R$1.000 no meu cheque especial, e esse cheque especial ele tem uma taxa de juros de 8% ao mês. Então, eu peguei, quando completou um mês, eu não consegui quitar, não consegui ir lá e depositar esse dinheiro na minha conta para poder cobrir o meu cheque especial. Então, eu vou pagar, né,
nesse período, eu vou pagar R$80 de juros. Que eu tô, não, Se no segundo mês, ainda assim, eu não conseguir quitar a minha dívida, eu não vou pagar os 8% em cima dos R$1.000 iniciais que eu peguei emprestado, mas eu vou pagar 8% em cima dos R$1.080. Então, isso que chama as taxas são sucessivas, elas são cobradas uma em cima do valor acumulado e não em cima do valor inicial. Vamos trazer uma aplicação que vai trabalhar de forma mais clara essa fórmula dos juros compostos. Por exemplo, ao dispor de um capital de R$15.000 e uma taxa de rendimento de 1% ao mês, qual é o montante obtido em um período de 3 anos de aplicação? Se o investidor tivesse a opção de dobrar uma das 3 grandezas dadas, capital, taxa e prazo, que são envolvidas na fórmula, qual geraria o maior montante no final? Vamos às contas. No prazo de 3 anos, que são 36 meses, nós temos que o montante ele será os 15.000. Lembra lá a nossa fórmula, 1 mais I elevado a N. Então, vai ficar 1,01 elevado a N, que é o nosso período de 36 meses. Isso vai dar aproximadamente R$ 21.461,53. Agora, o problema também pede qual seria a opção mais vantajosa, né? Se a gente dobrasse o capital, se a gente dobrasse a taxa de juros ou se a gente dobrasse o prazo. Dobrando o capital, nós teríamos R$30.000 investidos inicialmente, né, com a mesma taxa de juros aplicada de 1% ao mês pelo período de 36 meses, o que nos daria aproximadamente R$42.923,06. Se nós dobrássemos a taxa e nós fôssemos para uma taxa de 2% ao mês, nós teríamos um montante de R$15.000, um capital de R$15.000 a princípio, com a taxa agora de 2%, então seria 1,02 elevado ao mesmo tempo, que são 36 meses, o que nos geraria aproximadamente R$30.598,31. Com 72 meses de prazo, nós teríamos um capital de 15.000 a princípio, a mesma taxa de juros de 1,01, só que nós dobramos agora o nosso período de tempo, nós fomos para 72 meses. Então, isso geraria aproximadamente um montante de R$30.706,49. Nessa situação específica, que o exemplo nos trouxe, nós vemos que o mais vantajoso seria dobrar o capital, que seria o que vai gerar o maior montante final. Nesse último quadrinho que eu trouxe para nós finalizarmos a nossa aula, eu trouxe um demonstrativo das taxas de juros praticadas em outubro de 2020. Olha só, se você fosse adquirir em outubro de 2020, porque agora já passou um tempinho, um empréstimo pessoal no Banco do Brasil, você teria que pagar uma taxa de 5,73% ao mês. E se você usasse seu cheque especial nesse mesmo banco, você estaria pagando 7,73% ao mês. A grande reflexão que eu trago sobre esse demonstrativo dessas taxas de juros praticadas é o seguinte: nesse contexto todo de endividamento, de juros abusivos que o mercado tem praticado, que as financeiras, nos impõem, cabe muitas vezes uma reflexão. Se você, por exemplo, digamos que a taxa de juros do cartão de crédito hoje em dia está em torno de 13%, e você gastou no seu cartão o mês todo e no dia de pagar a fatura você não tem o dinheiro todo para você efetuar a quitação daquela fatura. Seria muito mais interessante se você, por exemplo, tivesse um cheque especial que você pudesse usar momentaneamente, você usar aquele valor do cheque especial para você pagar a sua fatura do cartão de crédito. Porque, afinal de contas, você tem um juros de 13% no cartão de crédito, mas você tem um juros de 7,73%, vamos dizer, se você for correntista do Banco do Brasil. Então, você vai pagar juros menores. Ou então, se você vê que não vai dar conta de pagar e você tem a opção de contrair um empréstimo pessoal nesse mesmo banco, compensa muito mais também você lançar mão desse empréstimo para você quitar essa fatura do seu cartão de crédito, antes que vire uma bola de neve.
porque as taxas do cartão de crédito são as mais altas praticadas pelas instituições financeiras. Então, essa aula de hoje fica a reflexão para você aprender que quase todas as coisas, quase todos os endividamentos, quase todas as situações das instituições financeiras, você trabalha com juros compostos. Então é um conceito bastante importante. Não deixe de atentar para essas questões, né? Assim, com essa educação financeira em prática, nós temos plenas condições de sair dessas situações extremas que acometem as nossas vidas e nós seguirmos em paz.